Boa noite a todos, meus queridos e meus amados irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra de exortação. Não é uma palavra que vai te ofender, mas uma palavra que vai te salvar. Em Apocalipse capítulo 19, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 19, que o Senhor repreende todos aqueles quanto Ele ama. E eu quero trazer uma mensagem para vocês nessa noite, é do arrebatamento da igreja. Paulo ele pregou essa mensagem falando no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, sabemos que este mundo só tem aflição. Neste mundo tem dores, tem tristezas, casamentos destruídos, filhos nas drogas, nas perdições, pessoas na bebedice, fazendo coisas erradas. E este não é o caminho, meus irmãos. O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas palavras, meus irmãos, quem falou foi o próprio Jesus. E ele também vai nos falar no capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3, uma palavra de consolo. Que é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-lhes preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele foi preparar lugar. A Bíblia fala que os muros são de ouro e as ruas de cristais. A Bíblia fala que vai descer sobre a terra a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém era 3.000 quilômetros quadrados. Vai caber pessoas demais, meus irmãos. Mas somente aqueles que vencer a Satanás, que não dão lugar para os desejos da carne, para aquele que não dá lugar para Satanás, aqueles que arrependem de todo o coração, vai morar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém vai ter mais adoração. Nós vamos alimentar do fruto da árvore da vida de mês em mês. Mas vai ter adoração. Se você gosta de ir para os cultos, adorar o Senhor em espírito e em verdade, e obedecer aos mandamentos de Deus, então seu lugar é na Nova Jerusalém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Sabemos que quando Jesus vir a essa terra, arrebatar a tua igreja, somente os salvos ouvirão a voz da última trombeta. Os ímpios não vão ouvir. Muitas pessoas vão procurar o seu pai, vai procurar a sua mãe, vai procurar o seu irmão, o seu esposo, sua esposa, e não vai achar. O seu filho, a sua filha não vai achar, porque foi arrebatado.
E essas palavras, ela é viva e ela é eficaz, porque Jesus que fez a palavra de Deus. Porque Jesus é homem, não é homem para que minta, e não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, melhor dizendo. E sabendo que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, ou seja, para sempre. O povo da igreja de Tessalônica, eles não acreditavam que havia ressurreição para os justos. Eles acreditou que Jesus ressuscitou, que Jesus ele é o Cristo, que Jesus é o Messias, mas eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo fala, porque vocês não acreditam na ressurreição, vocês são mais que miseráveis. Mas depois que Paulo pregou para a igreja de Tessalônica, o povo da igreja de Tessalônica abriu o seu entendimento e muitas pessoas acreditaram. Muitas pessoas da igreja de Tessalônica foram salvas. E sabemos que a vinda do Senhor vai ser como um ladrão. O ladrão, ele não avisa, momento algum, que vai roubar um estabelecimento. O ladrão, ele chega de surpresa. O ladrão, ele chega na hora que você menos espera. Então é assim que é a vinda de Jesus. Quando você menos esperar, se você estiver vigiando, você vai estar atento, esperando a vinda de Jesus. Mas se você não estiver vigiando, você não vai estar atento. Você que anda na carne, nós temos que andar com o Espírito, meus irmãos. Eu sou sujeito a pecar também. Eu posso pecar, não sou melhor do que vocês. Mas a graça de Jesus me basta. A graça de Jesus não deixa eu pecar contra Deus. Porque a Bíblia nos fala que nossos pecados que fazem separação entre o homem e Deus. Nós mesmos que fazemos separação entre nós e Deus. A palavra de Deus está escrita em Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Às vezes nós temos falhas, temos erro, mas nós temos o temor. Nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. Quantas pessoas neste momento estão partindo para o abismo, estão partindo para o inferno, destinado para o lago de fogo, porque não ouviram as palavras de Deus, não ouviram os profetas pregarem a palavra de Deus. Muitas pessoas estão angustiadas neste momento porque já não tem volta. Aquelas pessoas que morrerem sem Cristo não tem volta mais. Mas você que está com vida, você ainda tem chance. Pode ser que Deus salve você no último momento da sua vida, não sei, no último momento da sua vida. Mas não é bom confiarmos, porque Jesus ele conhece um coração quebrantado, um coração arrependido de verdade, igual aquele ladrão que estava à direita de Jesus ali na cruz do Calvário. Ele reconheceu que ele precisava de Cristo. E ele fala, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E o que Jesus fala? Hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Aquele ladrão tinha feito muitas coisas de errada, mas ele, no último momento da vida dele, ele reconheceu que ele precisava de Cristo. Ele reconheceu que Jesus ele era Cristo. Ele reconheceu que sem Jesus nós não somos nada. E Romanos
capítulo 8, versículo 31, a parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra de Deus é escrita em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 4, se não me engano, na parte B ou A, e nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Meus irmãos, vamos perseverar, vamos orar, vamos jejuar, para nós que estamos firmes na presença de Deus, vamos vigiar, vamos meditar nas Escrituras. Nós que estamos firmes, vamos ficar de pé, para nós não cairmos, cuidado para que nós não caímos, porque se nós caímos, meus irmãos, nós que estamos de pé, difícil levantar. E mais duro o juízo vai ser para as pessoas que conhecem a verdade e se desviam do mal, desviam da presença de Deus, melhor dizendo, e não se arrepende. Meus irmãos, vamos fazer o que Jesus nos ensinou nas Escrituras Sagradas. Vamos amar o nosso próximo. Você que tem ódio de alguém, você que guarda mágoa de alguém, você que tem rancor, você que não suporta ver aquela pessoa feliz, tire isso do seu coração, meus irmãos, porque isso não é da vontade de Deus. Jesus nos ensinou um mandamento que devemos amar até mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem. Vamos buscar a presença de Deus. Porque se eu estou falando essas palavras, meus irmãos, não é porque eu tenho raiva de você, que eu não conheço a vida de ninguém, mas é porque Jesus te ama. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada a me adiantaria. Seria como o metal que soa e o sino que tine. Metal que soa e o sino que tine só tem barulho. É aquelas pessoas que sobem no púlpito, metem pau, mas eles não praticam aqueles que eles pregam. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, meus irmãos. Fortalecer na graça e no conhecimento. Porque Jesus está para vir arrebatar a tua igreja. Porque lá em João 3, o capítulo 16, o 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, todo aquele que creu em nome do Senhor Jesus, que crê no nome do Senhor Jesus, não é julgado. Mas aquele que não creu, esse é julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer e praticar, porque o diabo também é crente. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás ele crê que estremece, mas ele não obedece. Nós temos que ser ouvintes da palavra e praticantes, meus irmãos. Eu tenho falhas, mas eu estou lutando para chegar nas mansões celestiais. Porque a palavra de Deus é escrita em João, a primeira carta de João, o capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, não há verdade em vós. Fazemos de nós mesmos mentirosos. Nós temos falhas, temos erro, mas nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Nós só não podemos permanecer na prática do erro. Se Jesus vier, nós estiver pecando contra Deus, é provavelmente que nós vamos ficar. Por isso que Jesus vai vigiar e orar, porque não saber o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. E sabemos que Ele está no nosso meio. Ele foi para o Pai, mas Ele mandou um Consolador para nos consolar. Quem é este Consolador? Este Consolador é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é três. Os três são um só. É a Santíssima Trindade. A Bíblia não fala no nome Trindade, mas você pode pesquisar no dicionário. Trindade é aquelas três pessoas que é uma só. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Quantas pessoas neste momento estão indo para a morte? Quantas pessoas ali no Araújo Jorge, no HDT, no Hospital das Clínicas, morrendo de câncer e não querem liberar o perdão? Quantas pessoas estão perto da morte e não querem liberar o perdão? Isso não é fácil. Liberar perdão, meus irmãos, não é fácil. É algo muito difícil, eu não te julgo. Mas peça a Jesus para entrar no seu coração. Você que guarda mágoa de alguém, peça para Jesus entrar no seu coração. Porque o mundo já é do maligno. Satanás, ele quer ver o povo de Deus desunido. Satanás, ele quer ver o povo de Deus brigado uns com os outros. E não é assim, meus irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Se você vê o seu próximo precisando de uma cesta, se você tiver condição, você ajude. Precisando de um gás, você ajuda. Mas se você não tiver condição, você não precisa ajudar. Um exemplo, se você tiver 100 reais para ajudar, que for seu para gastar, ajude com 50, porque a Bíblia fala que se você tiver 2 túnicas, ou seja, se você tiver condições de dar o dobro a metade daquilo que você tem, melhor dizendo. Porque Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E para nós entrarmos nas mansões celestiais, para nós ouvirmos o barulho da última trombeta, nós devemos estar com o coração puro, um coração sem mácula. Pecado não é só adultério, não é só pornografia, mas pecado também é você guardar mágoa do seu próximo, não querer ver o seu próximo sendo feliz, sendo bem sucedido. Esse que foi um dos maiores pecados que derrubou Lúcifer lá do céu. Ele não queria ver Deus feliz, ele queria tomar o trono de Deus. A inveja, a usura, o orgulho tomou conta do coração dele. Mas vamos guardar os mandamentos de Deus. Meus irmãos, essas palavras, não é eu que estou falando, mas é o próprio Espírito Santo que está falando comigo, para vocês receberem essa palavra. Igual tem aquele hino que fala, pregadores de rosa, temos que pregar os espinhos também. João Batista, meus irmãos, ele chegou a ponto de perder a cabeça por ele falar a verdade, por ele falar
do pecado de Herodes. Mas nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Nós temos que orar. Nós temos que jejuar. Nós temos que meditar nas Santas Escrituras. E o mais principal de tudo, nós temos que vigiar. Porque se não vigiarmos, de nada nos adianta. Se não vigiarmos, nós estamos à mercê do inimigo. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Vamos obedecer os mandamentos de Deus, porque Jesus está a qualquer momento tocando, ordenando os anjos para tocar as trombetas para arrebatar a tua igreja. A qualquer momento, a qualquer segundo. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 2 horas, daqui 5 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Pelos acontecimentos, sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos esperar com paciência o arrebatamento do Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Daí essas palavras, que mais o Espírito de Deus fala melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.